Bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Antes de iniciar, gostaria de te pedir para seguir nossas redes sociais, curtir esse vídeo e compartilhar para ajudar na divulgação do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui comigo uma amiga advogada, amiga de pelo menos 18 anos, com vasta experiência já na advocacia, inscrição desde 2001, foi secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa seccional, e também diretora da Escola Superior da Advocacia. E também presidiu a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E vem compartilhar conosco sua experiência, o seu projeto de vida na advocacia, o que te levou a isso. E já no início eu gostaria de registrar aqui como é mais difícil, Raquel, a vida de uma mulher advogada, não é mesmo? Porque esse podcast que nós estamos gravando era para ter sido gravado há uma semana. E eu me lembro quando eu te fiz o convite e eu conversei isso com a minha esposa e com outros amigos. Você imediatamente respondeu: eu topo, quero sim. E me falou: só aguarda um instante para eu combinar com a babá de ficar com as crianças. E ao mesmo tempo eu fiz o convite para outro amigo que esteve aqui na semana passada, que foi o Newley. E ele respondeu da mesma forma que você. Só que 40 minutos depois você me respondeu: Lucas, a babá não pode ficar com as crianças e eu não posso gravar hoje. E para mim foi, um ilustrativo, porque você é uma mulher bem-sucedida, com a carreira profissional estabilizada, a parte financeira estabilizada, familiar bem estabilizada também, e mesmo assim passa por esse tipo de dificuldade. Então, uma das coisas que você vai conversar conosco, vai testemunhar essa situação. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, e obrigado por ter aceitado o convite. Lucas, meu amigo, eu que agradeço estar aqui batendo esse papo com você. Tantos assuntos que a gente já conversou de vida, falando em campanha do OAB, trocando ideia. Mas antes de começar, eu quero fazer um registro. Lá atrás, na campanha da Ordem, em que eu acabei sendo secretária-geral do Leonardo Duarte, que era o nosso candidato a presidente, eu me lembro que teve a campanha, enfim, foi onde eu conheci o meu marido, o Coraldino. E logo depois da campanha, ficou aquela dúvida, né? Será que vai virar um namoro? Eu tava na dúvida, tava tomando um perdido, na verdade, né? E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, eu falei: Luquinhas, descobre aí se ele voltou com a ex, o que tá acontecendo e tal. Aí você descobriu, falou: Raquel, ele não voltou não, ele tá doente. Aquilo foi um alívio, porque ele tinha sumido, eu falei: sumiu, desapareceu, o que será que aconteceu? E você então tranquilizou meu coração, e cá estamos hoje, já há 13 anos de casados, né? Graças a Deus, é uma família que eu formei muito feliz. Nós temos 2 filhos, a Maria Eduarda e o Dante. Mas lá atrás, quando a gente começou esse processo, essa evolução dentro do casamento, do companheirismo, que é indispensável, é fundamental para que eu conseguisse sim evoluir não só na minha carreira, mas nas minhas candidaturas na UAB, em todos os outros setores, como você estava conversando. Eu sou douradense, eu não sou campograndense. E na época, Lucas, quando eu comecei a pensar em fazer direito, eu tinha só 7 anos de idade. Mas era uma coisa muito natural, porque a minha mãe era promotora de justiça e o meu pai era advogado, lá em Dourados, em 1900, lá vai bolinha. É óbvio que eu cresci vivendo aquilo ali dentro do fórum. Então a minha mãe me levava para o fórum e meu pai tinha audiência. Era uma realidade estar ali convivendo com os policiais, com as partes, enfim. Mas era uma comarca muito pequena. Mas naquele momento eu já via a importância de estar ali, como é que funcionava o fórum, como é que funcionava o mundo jurídico. E desde então, dos 7 anos, eu dizia que eu seria advogada. A minha mãe, que agora, minha mãe já faleceu tem algum tempo, minha mãe faleceu em 2007, ela dizia muito o seguinte: minha filha, vai prestar concurso, é muito mais seguro, você tem estabilidade, você vai ter licença maternidade, tem uma série de coisas aí para você, que você vai pensar a hora que você tiver teu bebê. A advocacia é muito difícil, exige muito da advogada, vai te exigir mais ainda na segunda fase, como de fato aconteceu. Mas crescer nesse ambiente jurídico, enxergando o posicionamento das pessoas, sabendo como eu deveria me comportar em cada situação,
me fez, sim, escolher pela advocacia. Profissão, aliás, que eu sou apaixonada. Eu amo advocacia, eu respiro advocacia, gosto de estar diante de obstáculos, porque sei que tenho que transpô-los e, mais ainda, servir de referência para outras mulheres que estão começando agora, outras novas advogadas, ou então para servir de rede de apoio para outras mulheres que estão aí na mesma batalha que eu estou. Então, eu sou advogada, como você disse, desde 2001, tenho um histórico jurídico, porque venho de uma família de advogado com promotora de justiça. Também sou casada com advogado. A minha cunhada é advogada, enfim. Então, é uma família realmente que respira o mundo jurídico com todas as suas dificuldades, ainda que a paixão pela profissão seja muito grande. Legal. E você tinha em casa uma promotora de justiça, mãe, e um advogado, pai. O que foi te levando assim a olhar para a advocacia, mais para a advocacia e menos para o Ministério Público? Engraçado como a gente tem, durante esse tempo, uma mudança completa de alguns parâmetros que a gente tinha naquela época, numa cidade do interior, uma cidade pequena. Quem tinha a autoridade, o respeito, propunha soluções, enfim, eram os advogados. Então eu via minha mãe, promotora, atuante, batalhando, foi uma das primeiras promotoras do nosso estado, era uma referência à representatividade dela para mim, obviamente, mas era a advocacia que eu vi que tinha um respeito, que fazia as escolhas, que determinava os caminhos, que era de fato ouvida. Eu sempre gostei de ser ouvida. Então naquele momento, quando eu fui escolher, eu falei, puxa, essa estabilidade, ficar muito engessada, não parece comigo. A advocacia movimenta, a advocacia a gente corre atrás, faz acontecer. E foi por isso, ali, e porque eu sou apaixonada mesmo pela advocacia. Mas ainda que eu olhasse os dois naquelas condições, naquele momento, a advocacia me parecia muito mais atrativa do que ser promotora de justiça. Ainda que os dois disputavam direto, não, cada um puxava a sardinha para o seu lado. Sou muito realizada na minha profissão, mas que mudou muito de lá para cá e tem cada vez piorado ainda mais. Pois é, e esses dias a gente conversava aqui com o Nilson e a Marília, um amigo nosso advogado também, você o conhece, é muito amiga da esposa dele, a Silmara, nossa colega, e a gente conversava que a advocacia tem um papel fundamental na formação da jurisprudência mesmo, que é mais ou menos o que você está falando aí, né? Um advogado que discute, é ele que levanta as pautas, é ele que acaba sendo admirado até, né? Ou deveria ser, né? Como era antigamente. Criando e impulsionando teses, né? Porque se realmente máquinas passarem a decidir, ou pior ainda, máquinas passarem a pedir, a representar as pessoas, como que fica a criação das teses, né? E eu vejo isso, você vai poder falar um pouco pra gente, ainda mais no direito das mulheres, né? Que é um direito que, aparentemente, você vai poder dizer melhor, está bem regulamentado no Brasil, bem legislado, mas a gente vê volta e meia algumas questões aí na imprensa, de autoridades, inclusive, vindo. Esses dias eu gravei um vídeo no Instagram sobre um desembargador que proferiu umas palavras ridículas, né? Nesse tema das mulheres. E como que é essa luta? Se nós temos legislação, é necessário ficar todo dia pedindo as mesmas coisas? Na verdade, as leis estão aí, a gente tem evoluído muito com essas leis, muito. Quando se trata de direito das mulheres, assim, é de perder a conta quantas regulamentações têm surgido para a proteção dos direitos, porque são indispensáveis. Veja, quando você fala a gente teve agora um episódio há pouco tempo de um desembargador que indeferiu o pedido de sustentação oral da advogada que estava grávida. Ele falou, você devia ter escolhido outro advogado. Enfim, é sempre esse mesmo pretexto. Você devia ter escolhido alguém para subestabelecer, você devia ter renunciado. E é um direito garantido por lei. Está no Estatuto da Advocacia, que a advogada tem essa prerrogativa de pedir antecipação do julgamento. Mas olha só, seria necessário uma lei para dizer de um direito humano de uma mãe que está grávida e não pode ficar sentada por horas? E essa, inclusive, é a história da Lei Lola. A Lei Lola, ela surgiu depois que agora a ministra Daniela Teixeira, à época ela era advogada, ela ia fazer uma sustentação oral e pediu antecipação, porque estava grávida de 6 meses. Então ela precisava antecipar o julgamento para poder falar
e foi indeferido. Ela ficou por horas e horas e horas e horas no CNJ aguardando para fazer a sustentação oral. Depois que ela conseguiu sustentar à tarde, ela foi direto para o hospital e o bebê dela nasceu prematuro. Então a Lei Lula surgiu dessa situação, onde após isso regulamentou-se várias prerrogativas da advogada gestante, como por exemplo, não passar pelo detector de metais, adiar audiências, pedir antecipação de julgamento. Mas seria necessária uma lei? Isso é tão óbvio. Em qualquer circunstância, a gente tem preferência das mulheres grávidas em fila de banco, no supermercado, em todos os lugares, para entrar num voo. Precisa dentro do judiciário ter essa regulamentação. Que é o responsável por garantir todos esses direitos, né? Então, o bom senso teve a necessidade de ser regulamentado. Mas o pior ainda é quando, mesmo com a lei e com a exigência do bom senso que deveria ser, a gente ainda tem essas situações como aconteceu. Então, recentemente, uma advogada, isso foi noticiado em vários veículos, porque os vídeos agora circulam, né? Então a gente tem uma outra visão dessas situações. Ela pediu e todas as pessoas que estavam na sessão falaram, mas desembargador, não é razoável, é direito dela, tá na lei, ele simplesmente ia decidir, ponto, acabou. Né? Mas o CNJ já afastou o magistrado, nós tivemos já inúmeros episódios, porque não é só a questão da prerrogativa da mulher que quer antecipar um julgamento. Eu tenho uma história, Lucas, antes de contar essa outra, aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, estava grávida do meu filho, ele nasceu 2 dias depois dessa situação, e eu estive no Tribunal de Justiça e pedi antecipação de julgamento, já estava regulamentada a lei, e pedi antecipação porque eu estava gestante, com barrigão, enfim. Na hora que eu pedi, o presidente da sessão olhou, procurou no plenário e falou assim, nossa, Raquel, é você? Mas você tá tão gorda, que eu não tinha te reconhecido. Ele disse essas palavras? Com essas palavras na sessão de julgamento. Foi aquele constrangimento geral. Obviamente as pessoas que estavam na sessão olharam para trás para ver quem era que estava ali. E aí eu tive que dizer na hora, o desembargador, é uma questão de ordem, é que geralmente quando a gente tá grávida a gente engorda, então de fato eu engordei porque eu vou ter o meu bebê. E eu tava grávida de 39 semanas, já para virar 40. Meu filho nasceu, eu tinha 40 semanas, então eu já tava no limite, muito bem. Depois disso, ele julgou, era uma apelação. Eu estive lá para entregar o memorial dos embargos de declaração em apelação, então não tinha nem 10 dias que meu filho tinha nascido. E ele falou, e aí, seu bebê não nasceu ainda, tal? Já tinha nascido, óbvio. Eu falei, não, ele já nasceu, sim, desembargador. Ai, e você tá por aqui? Eu falei, o senhor não me deixou escolha, porque o senhor publicou a decisão da apelação, eu tenho que entrar com embargo de declaração e eu preciso, então vim aqui entregar o memorial. Então, ainda que nós tenhamos a Lei Lola, que dá a licença maternidade para as advogadas, a gente não consegue implementar lá na prática, porque nenhum cliente vai querer que suspenda o processo dele, porque a advogada está de licença. Então, a gente precisa repensar várias coisas em relação a isso, a essa rede de apoio, como que as instituições podem e devem olhar para a advogada, seja gestante ou depois, que já está aí no seu puerpério, né? Então, é uma situação muito difícil. Como eu estava contando antes, dessa que aconteceu com essa advogada, nós tivemos uma outra em que pediu o adiamento da audiência e foi negado, porque ela deveria se estabelecer ou renunciar. Então, nós advogadas, e principalmente as que estão nessa fase da gestação, como elas impactam diretamente, como se não servisse naquele modelo. É um modelo para as mulheres, para as advogadas ou os advogados que não tem problema ou não vão atrasar o processo de alguma forma. Quando, na verdade, a gente tem que lembrar que toda advogada gestante, o que ela tem? Um filho, ela tem uma criança. Então, a gente tem uma outra prioridade que deve ser observada. E essa é uma prioridade que o nosso próprio ordenamento já adotou, não é mesmo? Está na Constituição, a proteção à família é prioritária, né? E são 2 vidas ali, a mulher está gestando, ou é uma lactante, está amamentando uma criança, é uma família, né? E acho que realmente é o que você diz, precisa de previsão infraconstitucional, se a própria Constituição já diz, ou antes da Constituição, é o bom senso, né? E também
os testemunhos revelam mesmo, né? Como que há necessidade desse tipo de proteção normativa mesmo, né? Porque mesmo com ela, essa dificuldade é do dia a dia, né? E eu me lembro, eu te dizia até pouco antes da nossa conversa, como que na época que eu te conheci, logo depois que você e o Coraldino casaram, você estava gestante, depois as crianças vieram, a Duda, o Dante, como era difícil mesmo, né? Você falou aí da sua ostentação oral, mas eu me lembro depois das crianças terem nascido, você ia pro tribunal com elas, a tira-cola, e babá segurava, e você fazia ostentação oral, depois a babá segurava de novo e te ajudava enquanto você acompanhava o julgamento, quer dizer, sempre muito mais difícil do que para um homem, né? Eu dizia para você também, eu confessava para você, vamos dizer assim, para mim, ficou mais claro a necessidade desse tipo de proteção normativa e de fiscalização dessas proteções normativas quando eu me casei, ou um pouco antes, né? Que eu tinha uma pessoa que eu amava muito e eu via que passava por esse tipo de dificuldade. Porque na minha casa, quando eu era criança, tenho um irmão homem e meu pai, então éramos 3 homens, e minha mãe cuidava muito da gente. E o trabalho dela fora de casa era no escritório do meu pai, então eu não via muito assim, não estava presente ali para mim esse tipo de dificuldade. Por exemplo, o assédio, né? Não imaginava minha mãe sendo assediada, né? Porque até para ela estava dentro do escritório do meu pai sempre ao lado, mas esse tipo de coisa que isso passou a estar no meu campo de visão, quero dizer, quando eu caminhei com a minha própria perna, né? Na minha vida. Olha, agora tenho uma namorada, tenho uma noiva, agora tenho uma esposa que é mãe de 1, de 2, de 3, de 4 filhos. Isso foi ficando mais claro para mim. E muitas vezes é difícil por isso, né? Nós não estamos vendo essas coisas, não estamos testemunhando essas coisas, né? Na verdade, eu tenho até que fazer uma pausa aí na sua fala. Na verdade, não é que nós não vemos. É que muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo é uma violência. A gente não consegue entender que aquilo é assédio. A gente não consegue nem perceber a falta de tato que a gente tem com algumas situações. Quando aconteceu esse episódio do desembargador dizer, nossa, você tá tão gorda, tal, com certeza ele não entendeu o quão aquilo era pesado. Tanto que depois da sessão, um desembargador que estava presente foi lá, se desculpou pela indelicadeza, enfim. Mas o próprio assédio, para as mulheres, de uma maneira geral, elas não percebem na hora. Isso já está tão introspectado em aceitar várias situações que elas não percebem, nós não percebemos que nós estamos sendo vítima de algum tipo de assédio. E assédio moral, assédio sexual, enfim, é comum para a mulher, então ela vai tocando. Agora, quando a gente tem essa regulamentação das leis que você comentou, quando a gente traz isso para o dia a dia, a gente vê a diferença do tratamento, de posicionamento. É por isso que a gente precisa conversar, um bate-papo como isso que a gente está tendo. É por isso que a gente precisa se posicionar em várias circunstâncias. Quer ver uma? A própria ministra Carmen Lúcia. Várias vezes ela já relatou e traz. E olha, ela é ministra do STF. E ela traz a dificuldade dela de ser ouvida dentro do STF. Eu já vi isso. Ela é interrompida constantemente. E ela ainda estava, eu me lembro que ela ainda estava com a ministra Rosa Weber, e elas combinavam, não, aqui não é nem difícil, porque ele não consegue falar. Então, eu vou fazer era como, a palavra era dela, mas era como se sempre ela estivesse fazendo uma parte na fala. Então, esse tipo de situação, nós vivemos constantemente, e por isso que a gente tem que aprender a identificar e se posicionar, para que não aconteça mais, para que a gente consiga, então, não só uma implementação de leis, que em casos tão extremos que poderiam, como a gente disse, com bom senso resolver, mas a postura de tratar com as profissionais mulheres, seja advogadas, juízas, promotoras. Então a gente tem essa dificuldade a mais, e muitas causada pelo próprio ambiente, e dificuldade não só na fala, de posicionamento, mas também de vida. Por exemplo, Lucas, você falou, eu fui candidata na presidente da ordem, eu tinha a Duda, que tinha 3 anos, e tinha o Dante, que tinha 6 meses, eu amamentei muito tempo os dois, a Duda com quase 3 anos e o Dante com 2,5. Então, era demanda livre, aonde eu tinha que levar o Dante. A Duda tinha 3 anos, tinha ciúme do Dante. Então, aonde ia o Dante, ia a Duda. E toda a rede que eu precisava de apoio. E não é só em campanha de ordem, era no fórum, era no Tribunal de Justiça.
eles precisavam estar perto de mim, ao mesmo tempo que eu não podia parar o ritmo das coisas que estavam acontecendo, como a profissão, como campanha da OAB. E numa vez eu estava em Dourados, meus filhos muito alérgicos à proteína do leite de vaca, então eu não podia consumir nada que tinha leite de vaca. Terminou um evento, era a inauguração da Caixa de Assistência de Dourados. Teve aquele coffee break, aquela coisa, e absolutamente tudo que era servido tinha o quê? Leite. Algum derivado de leite, porque tinha queijo, tinha massa, enfim, e eu não podia comer nada do que tinha ali. Mas estava todo mundo no movimento, era uma época de pré-campanha, eu tinha que estar ali. Terminou o evento, então eu fui para o hotel. Chegou no hotel, já tinha passado de 10 da noite, adivinha? A cozinha já tinha fechado. E aí Dourados não tinha absolutamente nada. Eu tive que bater campainha na casa da minha tia, mais ou menos 11 horas da noite, para fritar um ovo. Porque senão não tinha como eu me alimentar. Fazer uma refeição, Raquel. Para fazer uma refeição. E nisso, então, as crianças não estavam no ambiente delas, não dormiram à noite. No outro dia, 7 horas da manhã, no café da manhã, eu encontro todo mundo, os candidatos do outro lado, e eu ali. Eles estavam super cansados, porque de lá da inauguração, eles foram para um outro evento, para todo mundo fazer aquele happy hour e tal. Isso não era permitido para mim. Por quê? Eu estava com os meus filhos, não estava doente, eu tinha que ir pro hotel, eu tinha que procurar como... Então, é muito diferente a realidade das mulheres que são candidatas, dos homens que são candidatos, ainda mais se essa mulher tem bebê. É óbvio que eu não ia sair num happy hour, tomar um drink, nunca. Aquilo não fazia parte da minha realidade. Então é muito difícil para nós, em todo o conjunto que existe, não só de situações, mas as limitações que são sociais ou da própria família, que a gente tem que ali conseguir contemplar. Mas se a gente não começar a olhar diferente para essa situação, para tornar um ambiente mais comum para as mulheres, seja para que elas possam se posicionar, seja para que elas entendam o que é violência, o que é assédio, a situação que ela está passando, a gente nunca vai conseguir evoluir. Nossa, Raquel, como é mais difícil. Essa mesmo aí de Dourados, eu não conhecia essa história sua. Sim. É muito difícil, né? Muito. Então, talvez para as novas advogadas que estão começando, é muito importante uma rede de relacionamento com colegas advogadas, né? Porque essas dificuldades todas... Sem dúvida. O que você sugere para a nova advogada? Olha só, rede de apoio é o segredo para toda mulher que é mãe. E às vezes a rede de apoio não vem de um parente. Ela vem de amigos, vem de circunstâncias. E eu sempre falava, por que não a sua própria instituição te oferecer isso? A gente evoluiu, por exemplo, a gente não tinha um espaço aqui no fórum para que eu pudesse amamentar os meus filhos. Eu ia, como eu disse, eu amamentei muito tempo, sempre eles me acompanharam, agora a gente já tem. Mas você quer ver uma situação? A gente não tem nos fóruns um espaço que eu possa chegar e deixar meu filho para fazer uma audiência. Eu não tenho. Então, os meus filhos estudam de manhã, à tarde eu tenho uma audiência. Se a minha rede de apoio, a minha babá, alguém faltar, eu tenho que levar para o fórum, porque eu tenho hora para chegar, então eu chego lá não tenho onde deixar. Então, eu sempre disse que a gente precisava ter um espaço dentro do fórum que servisse de suporte, de apoio para as advogadas, e não só para as advogadas. Muitas mães que vão participar de audiência não tem com que deixar o bebê. Passou de 5 horas, a creche fecha. Você faz o quê? Porque você está no meio de... Você não pode buscar... Enfim. Então, esses ambientes, olhando a situação das famílias, precisa ser visto de outra maneira. Seja dentro de fórum, dentro do tribunal. Lá no STJ, por exemplo, nós temos um espaço kids enorme. Quando você entra ali, quando sobe o estacionamento, do lado esquerdo, os funcionários, eles podem deixar os seus filhos lá. E a gente não tem isso aqui. Então, essa rede de apoio pelas próprias instituições faz muita falta. Poder deixar a criança, ou ter dentro da própria instituição, na UAB, um lugar para você deixar, num caso de emergência. Obviamente que eu não estou falando, gente, para deixar filho lá todo dia. Não é isso. Mas é que sempre a advogada está precisando, nesses casos de emergência, de uma rede de apoio. Os meus direto vão comigo para fórum, para tribunal, porque não dá tempo. Você pegou numa aula, você tem que estar no tribunal aquela hora, você vai administrando aquela situação, né? Então a gente precisa deixar isso um ambiente mais comum, um ambiente onde mães, advogadas, as partes, enfim, possam estar ali plenamente, sem estar preocupado onde está o filho, o que está acontecendo, o que pode acontecer.
E acho que nesse cenário, as associações de mulheres de diversas carreiras, como a que você presidiu, elas são um instrumento importantíssimo, então, né? Sim, sim. Eu presidi por 2 mandatos a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. A nossa associação não é só uma associação sul-mato-grossense, nós temos a Associação Nacional, inclusive vinculada a uma Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Nós temos assento na ONU, então a gente leva para lá todos esses debates e tudo que a gente precisa evoluir. E uma das coisas que a gente discutiu na ONU esse ano, inclusive, é a necessidade de financiamento de projetos de mulheres, senão a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar. Mas para chegar até lá, esses projetos, esse financiamento, a gente precisa ver a realidade e do que essas mulheres estão de fato precisando, porque a gente vai desde a base, que é o dia a dia, como formar uma família, como dar segurança para essas mulheres, como as mulheres que são vítimas de violência podem sair desse relacionamento, como elas podem entender que elas estão num relacionamento tóxico, aonde elas procuram ajuda. Então tem muito trabalho a ser feito. É por isso que todas nós, quando estamos num ambiente, como no meu caso, você falou, você sempre estava ali e tal, eu não tenho escolha. Se para mim é difícil, você imagina para quem não tem o apoio ou a rede que eu tenho? Para mim que cresci no mundo jurídico, que estou ali, dentro de fórum, dentro de tribunal, com pai, com mãe, com marido, é difícil. Você imagina para aquela advogada que nunca teve apoio nenhum? Então não é uma possibilidade que eu, Raquel, pare no meio do caminho ou desista de qualquer coisa. Sempre eu sei da responsabilidade que eu tenho e também da necessidade da representatividade feminina. Por isso que a gente bate tanto. Nas últimas eleições da Ordem, a gente teve já um aumento, agora metade do Conselho de Mulher, metade dos cargos de direção são de mulheres, mas a gente precisa não só, eu falo, Lucas, dar a caneta para a mulher. Você precisa dar uma caneta com tinta, senão ela não assina nada, ela não decide absolutamente nada. A gente viu na Justiça Eleitoral esse avanço, né, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas cotas de gênero, né? E um sentimento inicial de injustiça, né? Nós, no direito, somos acostumados a ninguém deve responder algo a que não deu causa. Mas o Tribunal Superior Eleitoral foi avançando na jurisprudência e dizendo, veja, independentemente do candidato que sagrou-se vencedor ter ou não colaborado para fraude ou para violação ou para o registro equivocado de uma chapa proporcional que não atingiu a exigência mínima de percentual de participação de mulheres, independentemente disso, ele vai sofrer a consequência dessa decisão. Então, e é esse tipo de avanço que muitas vezes, para a lógica formal do nosso direito, e aqui até eu não dou uma conclusão de mérito, né? Eu estou fazendo uma conclusão mais descritiva mesmo, né? O avanço, muitas vezes, para além de questões formais de direito, para as quais nós estamos acostumados, leva mesmo à implementação de direitos que são básicos, a garantias. Eu vejo que hoje, conversando com dirigentes partidários, com candidatos aqui em Campo Grande, a vereador, candidatos no interior, é uma preocupação real hoje, todo candidato homem. Cara, meu partido precisa cuidar desse negócio aí da cota de gênero. Porque se não tiver mulher suficiente, se não for verdadeira a participação dessas mulheres, eu vou responder por isso. E talvez se o Tribunal Superior Eleitoral não tivesse avançado essa jurisprudência, que é dolorosa mesmo para quem acredita que o direito é um instrumento também de estabilização e de segurança jurídica, sobretudo, se não tivesse avançado, talvez hoje esses candidatos, esses dirigentes partidários não teriam essa preocupação, né? Sim, mas é bom registrar também que o TSE tem feito um trabalho histórico incrível em relação às mulheres e às eleições, enfim, porque é ele que tem feito ao longo do tempo, considerou as cotas, depois o fundo eleitoral. É incrível quando a gente entra lá no TSE e vê no corredor o histórico das mulheres que estão. Então, é um papel fundamental que uma instituição tem feito para que nós tenhamos mais representatividade feminina. E a gente precisa deles. Porque, olha, com todas as regras, com tudo que eles decidem, a gente sempre tem alguém, uma candidata laranja, alguém tentando burlar o sistema, enfim. Mas hoje a preocupação cresceu por quê? Porque sabe que o TSE não vai admitir.
Se não cumprir a regra das cotas do financiamento de campanha do Fundo Eleitoral de Mulheres, aquele partido vai ter problema. Então o partido passa a olhar de uma outra maneira. Qual eu acho que é o desafio que os partidos têm que perceber isso? Se eu tenho uma regra eleitoral para cumprir, eu não posso colocar aquela mulher que não tem condição de se eleger para que eu garanta outra vaga. Eu tenho que colocar aquela que vai ajudar a somar voto, a levar o partido, sabe? Então, a finalidade, de fato, é atingir a democracia. Então, a gente tem que parar de pensar só em como burlar regras e mais em cumprir a finalidade daquela norma que o TSE tem feito com maestria. Eu vejo que hoje aumenta bastante a defesa, não mais da cota de competição, mas a cota de exercício do poder mesmo, né? Para que as cadeiras do Congresso, por exemplo, obrigatoriamente sejam preenchidas por percentual mínimo de mulheres, né? Eu confesso assim que, pensando no direito, sabe, Raquel, eu volto nesse assunto, muitas vezes é doloroso para a gente, né? Avançar para alguma interpretação mais progressiva, vamos dizer assim, abrindo mão, de certa forma, da segurança jurídica. Como, por exemplo, eu vou ilustrar alguns casos em que isso fica mais claro. Prisão em segunda instância. O Supremo foi e voltou nesse tema várias vezes, na minha opinião, porque quando disse que era possível que a pessoa fosse presa a partir da confirmação da condenação em segunda instância, quando fez isso, estava indo contra a letra da Constituição. E quando fez, foi por maioria apertada, porque estava extravasando o texto da Constituição. E foi-se e voltou num sentido e no outro contrário várias vezes. Isso impactou, inclusive, em eleição presidencial no nosso país, né? Então, para mim, é sempre muito difícil quando o judiciário extravasa o texto normativo. Vai além do que a lei, além do que a interpretação daquele texto pode proporcionar. Mas eu vejo casos como esse, como a cota de gênero, por exemplo, que eu fico na dúvida mesmo. Se for pensar só no direito, será que a gente não ficaria com esse problema mesmo de falta de participação? É aqui sempre uma zona cinzenta, né? Para que lado que eu fico, para que lado que eu vou. Mas que o mais importante disso é refletir sobre o assunto, é colocar o dedo na ferida, né? É dizer, escuta, mas aí o que vai acontecer nessa sociedade? Se eu tenho garantias para as mulheres, você dizia para mim antes no início da conversa, Lucas, a prioridade da sustentação oral está prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB há 8 anos. Está lá, mas é uma letra fria praticamente em algumas ocasiões. Então, acho que é sempre isso. Para quem pensa mesmo com lealdade, com sinceridade, nas suas próprias reflexões sobre o assunto, você, mesmo que a pessoa defenda direito à segurança jurídica, e muitas vezes nós temos tido muita insegurança no país, na jurisprudência do vai e vem, mas muitas vezes você fica mesmo na dúvida, escuta, não é necessário avançar? Sou contra o que o ministro Barroso diz muitas vezes, que o judiciário tem que ter um papel do ministro progressista como um todo. Não, para mim não é como um todo. Porque o legislativo que legisla, o judiciário que aplica o que ele criou com a chancela do Poder Executivo que sanciona. Mas assim, é difícil muitas vezes, né? Não, sabe qual eu acho que é o problema hoje, em especial do STF? Que para ele não existe lei. Não existe lei, não existe a Constituição. Existe o que ele acha que deve ser implementado de determinada situação. Então, por exemplo, quando a gente falava dessa questão da onde surgiu a Lei Lola, enfim, agora a ministra Daniela, na época estava no CNJ. Mas vários mandados de segurança já foram impetrados no passado para garantir prerrogativa. Isso não está na letra da lei. Várias situações que a gente vê agora é pela inexistência completa de lei e o STF, então, se acha no direito de dar o que ele pensa, legislar. Nesse ativismo do judiciário é que causa tanta insegurança jurídica, porque se vem uma lei que não é bem o que ele estava pensando, então a lei é inconstitucional. Então, qual que é mesmo o papel aí do legislativo? Como é que a gente vai fazer? E troca de ministro, troca de posicionamento, a gente fica aí sem saber o que vai acontecer, ou para que rumo vai a lei, ou o direito, a jurisprudência, por isso que tem essa troca. Você nunca sabe o que está acontecendo. Em época que a gente fala tanto de inteligência artificial, a gente tem que pensar nisso também. Você está contando com uma coisa e fala, a inteligência artificial agora vai dominar, enfim. Eu estudo a matéria, gosto de estudar essa matéria, mas eu vejo que a inteligência artificial
nesse contexto do judiciário agora, ele vai pegar aquilo que está pronto, mas o papel do advogado, que é pensar, que é construir, que é achar solução, vem com muito mais força nessa época de inteligência artificial. E dá um trabalho muito maior para o judiciário, que hoje, em especial o STF, tenta mais eliminar recursos do que enfrentar o problema, e com isso causa tanta insegurança jurídica, né? Então, eu acho que o STF passa por um momento de uma crise existencial, ainda... Acho que é a palavra certa, crise existencial, não tinha ouvido ainda. A gente não sabe o que vai acontecer, inquestionavelmente hoje não tem o mesmo respeito. Quando a gente falava antes de STF, tudo parava, né? Hoje não, hoje todo mundo questiona uma decisão do ministro. Por quê? Porque muda tanto, você não sabe o que está pensando um dia, o que está pensando no outro. Então, diante desse enfraquecimento dessa instituição, por conta dessas decisões que vão mudando conforme vai mudando o ministro ou o momento político, enfim, a gente acaba deixando que o sistema judiciário como um todo seja visto de uma outra maneira pela sociedade. E é por isso que nós, advogados, temos essa responsabilidade de trazer, de colocar luz novamente nessa situação, de buscar a segurança jurídica, de buscar iluminar este novo direito em épocas tão modernas. Como é que isso vai ser construído? Quem vai pensar pela sociedade? Que sempre foi o papel dos advogados. Então, essa crise do sistema judiciário, aí incluindo o sistema judicial, não só o Poder Judiciário, OAB, Poder Judiciário, Ministério Público e todas as outras instituições, precisa repensar como é que vai sair dessa crise existencial. E esses dias, ainda nesse ponto que a gente está falando, sobre aquele desembargador que proferiu aquelas palavras horrendas, ridículas, eu pensava, para mim, pessoalmente, não importando o direito, mas Japão, o cara desse precisa ser afastado imediatamente. Ele estava num julgamento a respeito de uma imputação, uma acusação de assédio. Esse julgamento foi finalizado e ele fez aquelas considerações. E para mim estava claro que na ponta, no fundo daquilo, vinha mesmo misoginia, agressão física, sexual, né? E feminicídio, né? Na ponta, no fundo desse raciocínio, ou ao que esse raciocínio leva. Mas ao mesmo tempo, eu via em vários grupos de WhatsApp acompanhando, e nesse assunto eu confesso que eu mais ouvi, mais refleti do que falei, apesar de ter a minha própria opinião e de ter gravado um vídeo a respeito do assunto no Instagram. Mas eu, com colegas assim, não fui pro embate, porque vários diziam, escuta, ele fez uma consideração à parte do processo, né, um afastamento liminar, não se justifica, isso fragiliza a magistratura. Mas escuta, por outro lado, ele estava numa sessão de julgamento, ele estava no exercício da função da magistratura, das funções mais nobres que existe. O magistrado que arbitra o que é correto, que decide quem está com a razão. Né? Então, foi mais um momento em que eu me peguei pensando nisso. Escuta, eu como um jurista, ou como jurista, né? Sou até arrogante, eu como um operador do direito, como um advogado, nesse caso, né, deveria ter garantido o devido processo legal, o contraditório antes de afastar um magistrado desse, ou realmente foi um absurdo o que ele fez, né? Pensando do ponto de vista do direito, do ponto de vista do caso concreto, para mim estava corretíssimo e eu até achei que estava demorando para ocorrer o afastamento dele, porque era gravíssimo o que ele havia dito. Mas pensando mesmo juridicamente, e aqui para mim é mais um exemplo, será que a gente ficar só na letra da lei ou na letra da Constituição, será que a gente vai avançar na proteção de alguns direitos? O CNJ tem passado recados bem diretos e bem expressos nessa questão do direito das mulheres e em tantos outros, mas como a gente estava falando aqui antes do direito das mulheres, eu vou mencionar. É o seguinte, o que ele diz ali? Aqui você não pode mais. Gente, nós temos hoje, por determinação do CNJ, o julgamento com perspectiva de gênero. O que o julgamento com perspectiva de gênero está dizendo? Toda ação que envolver direito de mulher, você tem que entender o contexto daquela mulher. A gente fala colocar as lentes de gênero para julgar determinada ação. É uma determinação do CNJ, ou seja, determinação. Não compete ao magistrado se ele vai colocar ou não. Ele tem que colocar a lente dele para julgar. Então é incabível que ele faça aquele tipo de comentário. Não tem contraditório numa coisa, ele vai negar que ele falou aquilo. Contextualizar, não existe contexto naquela fala que ele teve, porque ela determina. Mas assim, o sistema judicial, ele tem não só a questão da misoginia, do sexismo, em várias questões, e que a gente precisa por fim pontuar. Então, se aconteceu com esse desembargador, é ele que vai ser ali
afastado. Mas nós temos, por exemplo, há pouco tempo, uma cena do júri em que o promotor de justiça chamou a advogada de feia, no meio do julgamento. Ele falou, não, eu não beijava você porque você é feia. O que isso ia ver no tribunal de júri? Meu Deus. Você fazer esse tipo de comentário. O promotor de justiça foi, obviamente, afastado. Em outras questões, como a gente tem agora, há pouco tempo atrás também num outro indeferimento, porque como agora as sessões são gravadas e isso vem a público, os magistrados, os promotores, enfim, os procuradores, eles são afastados. Mas isso antes não acontecia. Mas é um recado bem direto do CNJ dizendo, nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento. E precisa ser assim. Se toda vez que a gente tiver uma conduta dessa, expressa, uma fala, a gente consegue que as pessoas entendam o quão agressivo é aquilo para as mulheres, né? O quão é desrespeitosa aquela situação. Então, sim, o CNJ passou esse recado e ele tem passado outra questão que eu achei até que fosse mais difícil de ser implementada e hoje tem sido muito aplaudida, é a questão da paridade no judiciário, que também veio por determinação do CNJ. Porque as mulheres não conseguiam ser promovidas por merecimento, elas só conseguiam por antiguidade. Isso foi baseado num estudo científico, não foi num achismo. Então ele foi encontrar uma solução para isso. Então o CNJ tem sim delimitado muito bem a evolução dos direitos das mulheres, buscado a equidade, buscado a representatividade, e eu acho que isso é um avanço. Veja, não tem a ver daí nem com o que você tinha dito de decisões judiciais, não. É uma postura de não violência, é uma postura de colocar dentro do judiciário os limites que os magistrados precisam ter em determinadas situações. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Acho que para quem não tem formação jurídica ou para quem não passou por esse assunto ainda, esse julgamento em perspectiva de gênero determina, por exemplo, que numa acusação de assédio ou de estupro, aquele que quer se defender utilize, por exemplo, como argumento as roupas que a mulher vestia, ou se aquele argumento de que se insinuava, ou de que a mulher, sobre a vida privada da mulher, os relacionamentos íntimos que ela teve, esse tipo de coisa hoje é proibido ser utilizado como argumento de defesa, é isso? Sem dúvida. Eu tive um processo, inclusive, que o advogado da outra parte foi dizer da roupa que a mulher usava, da vida que ela tinha. E, obviamente, eu tirei cópia, porque o advogado, reproduzindo a fala do cliente, então é ele que está dizendo, pedi para que fosse remetido cópia para a OAB, para que a OAB também se posicione sobre isso. O julgamento com perspectiva de gênero não é só essas questões das mulheres ou de como ela é julgada, mas também da vulnerabilidade delas em algumas situações, da dificuldade dela de produzir provas em outras. Por quê? Porque ela não tem, ela não se enxerga, ou não está na mesma situação que outros em várias situações. Por exemplo, no caso de assédio. Provar assédio sexual é dificílimo. É dificílimo. Então não tem como você comparar aquela velha defesa da negativa geral que acontecia do assediador, dizendo, não, ela estava dando em cima de mim, não, eu só mandei um buquê de flor, não teve... Então era muito difícil você provar esse assédio. E agora o julgamento com perspectiva de gênero, ele vem para isso. Para então colocar a situação em que a mulher tem condição ou outros meios de um equilíbrio dessa prova que ela precisa fazer para provar o assédio. É mais um avanço, né, na defesa das mulheres, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E Raquel, mudando um pouco agora, eu tenho uma ideia assim que aconteceu comigo. Quero te ouvir a respeito. Sobre amizade na advocacia, sobre relacionamento entre advogados. Porque para mim é bem claro que eu tive muita sorte. Por exemplo, de ter te conhecido em 2006 e você e outros advogados, vários deles vão vir aqui conversar conosco. O Nildo já veio, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Carlos Marques, nosso amigo também. Eu tive essa sorte de, quando eu tinha 16, 17 anos, já no início da faculdade, vocês pegarem na minha mão, com generosidade, com amizade, dizer, guri, advogar é isso aqui, um advogado se comporta assim, o judiciário é isso aqui, o judiciário deve andar para este lado, para o outro. Então eu fui me forjando nisso, fui me formando e formando meus princípios, meus valores a respeito da nossa profissão. De onde nós viemos e para onde nós devemos ir, e o que somos hoje. Então, eu queria ouvir de você isso, na sua vida, esses relacionamentos, se houve essas amizades, se foram importantes, com pessoas mais experientes, e também você que vive tanto isso, em especial para as mulheres, para a nova advogada.
a importância que isso pode ter, o que você considera a respeito disso? Eu fui muito, eu não digo nem sortuda, né? Porque foi uma bênção. Meu pai foi presidente da UAB de Dourados. Então, quando eu falava para você da minha história de crescer, eu já tinha vários amigos e amigas que vinham dessa formação e participavam de campanha do AB, enfim. Quando eu comecei na questão da ordem, minha mãe já tinha falecido, e quem veio e me estendeu a mão para falar do caminho, das coisas que eu precisava fazer foi a Helenice Carilli, que, aliás, poucas pessoas, poucas não, né? Mas não é todo mundo que sabe, mas a Helenice foi a primeira mulher, não só a presidir a UAB Mato Grosso do Sul, mas foi no Brasil a primeira mulher que presidiu uma seccional, né? E você olha a Helenice é magrinha, pequenininha, você imagina que seja uma mulher sem defesa, sensível, e não é, né? É um furacão. Combativa, né? E ela falava muito disso. Então, quando a gente fala de direito das mulheres, quando a gente fala de representatividade, tem que registrar uma coisa aqui. Não estou falando de mimimi, não estou falando que mulher é vítima, muito pelo contrário. Eu não tenho nenhuma questão para falar assim, eu sou mais fraca, eu posso menos, não é isso. Mas amizade, networking, rede de apoio, sei lá, cada um chama como... Ela é fundamental para a nossa carreira e também para a vida. Mas olha só, não só receber o apoio de alguém, mas ser o apoio de alguém. Desde que eu tô nessa de UAB, de advocacia e tal, não é raro eu receber na minha rede social, no meu e-mail, uma ligação no meu escritório de alguém pedindo ajuda. Raquel, eu preciso de ajuda. Será que você podia fazer tal coisa? Será que você pode me explicar tal? E eu sempre estive disponível. Porque eu acredito que assim como eu recebi tudo isso, eu também tenho que dar tudo isso, né? Então, ter uma rede de relacionamento é importantíssimo para qualquer advogado, seja homem ou seja mulher. Porque você passa a entender a perspectiva do outro advogado, você passa a entender o funcionamento do que está acontecendo ali. Isso enriquece muito a nossa classe. Então, amizade, networking, rede de apoio é fundamental na advocacia. Eu sou testemunha, você fez isso em relação a mim. Você já me ofereceu muito amizade, experiência e continua fazendo até hoje, né? Sim. E também essa questão de que não é mimimi, também sou testemunha em relação à sua vida, Raquel. Por exemplo, em 2006, nós tínhamos viagem para Dourados, às vezes para sair às 5 da manhã. Você estava acordando às 3, 3 e meia da manhã para malhar, para fazer as coisas que tinha que fazer, às vezes para passar no escritório um pouco antes de sair de viagem, para protocolar uma petição, para revisar uma petição, e às 5 horas a gente estava na estrada, né? Sim. Fazendo as visitas, as viagens, enfim. Então acho que não é questão de mimimi mesmo, é questão de estar a cada um que lhe é devido, né? E para quem historicamente tem menos condição de se defender ou de se posicionar, dá uma igualdade de saída, né? Nesse caso, é simplesmente isso, né? A gente começou conversando, Raquel, o nosso podcast era para ter sido feito há uma semana atrás. Você não conseguiu vir, porque não tinha uma babá para ficar com as crianças. Então, está longe de ser mimimi, né? Não, também assim, por isso que eu falo que a gente tem que deixar um lugar comum. Me lembro de um evento, eu tenho até essa foto, foi em Bonito, logo que eu assumi a presidência da BMCJ, a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. E foi um evento em Bonito e veio a ministra Suzete. Agora aposentou do STJ, fantástica, veio com o marido e tal. E a Maria Eduarda era pequena, eu nem tinha contado ainda que eu estava grávida do Dante, na época eu já estava grávida dele. Quando eu vi, eu não sei o que aquela criaturinha aprontou, mas ela estava no pé da ministra, no meio do evento, com todo mundo ali, e não tinha como eu tirar, a babá não conseguia entrar porque estava sendo filmada, enfim. Mas essa realidade, quando ela vai ficando comum, as mulheres se sentem muito tranquilas, né? No que ela está exercendo, no que ela está fazendo, mas mais do que isso, eu vou deixar um pouquinho de falar da questão das mulheres, queria falar do novo advogado. Porque, por exemplo, o novo advogado, ele vai em contra tanto obstáculo que às vezes ele não sabe como se posicionar na frente do magistrado. Ele não sabe como falar com esse magistrado. Ele não sabe o que pedir para esse magistrado. E antes a gente tinha muito mais diálogo. Aqui a gente já teve uma associação dos advogados, dos jovens advogados fortíssimos, que brigou pelo piso salarial, enfim. E a gente precisa dizer isso para ele. Como se posicionar? Como conversar? Porque não existe nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a gente precisa conversar sobre o assunto, mostrar como funciona, como vai no tribunal, como faz uma sustentação oral no tribunal. Que, aliás, você nunca sabe como está acontecendo, né? Porque a gente tem um regimento próprio do tribunal, mas o CPC diz outra coisa, o advogado que está lá no interior não tem o hábito de vir fazer, como é que ele pode fazer? Antes da Covid não podia virtualmente, agora pode virtualmente. Então a gente precisa ser o apoio
desses novos advogados, para saber como ele vai precificar, para saber o que anda acontecendo, né? Ainda mais sai novo advogado do interior, ele fala, mas o que está acontecendo em Campo Grande? Não é raro eu receber assim a seguinte pergunta, mas quanto você cobra? Eu falo, mas depende. O meu preço é uma situação, o seu é outra, a sua realidade é outra, mas a gente precisa conversar para que os novos advogados saibam se posicionar com o próprio magistrado, com os clientes, no dia a dia, que é muito difícil, em delegacia. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, ano passado, tivemos uma aberração de uma advogada que foi destratada dentro da delegacia. O advogado chegou, aqui na polícia arrancaram o telefone da mão dela. Então, assim, a gente precisa conversar sobre esses assuntos. A gente precisa explicar para o novo advogado, para os advogados em geral, que ainda não se posicionam, como eles devem se posicionar. O advogado precisa andar em grupo, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Ele precisa achar a tribo dele. Eu falo, qual que é a tua tribo? Você se identifica? Com o que você se identifica? Ou então com o que você não se identifica? E eu tive a sorte de me identificar desde muito cedo com amigos que têm uma caminhada comigo, mas de outros que foram agregando aí no meio do caminho, né? Assim como a nossa amizade, por exemplo, que já tem alguns anos. E você era um guri, né, Luquinhas? Era isso, era o Luquinhas, que ainda estava fazendo direito, mas estava acompanhando, sempre gostou desse movimento. Você sempre teve esse envolvimento com a AB. Eu lembro que você não tinha nem formado ainda, você já fazia discurso, chegava a pedir a palavra. É muito bacana ver esse posicionamento teu sempre nessas situações. Mas é por isso que eu digo sorte mesmo. E para nós é graça de Deus, né? Tudo isso foi porque eu tive exemplos, né? Eu ficava sentado ali durante um tempão ouvindo vocês falarem. Eu tinha a audácia de falar, nossa, eu vou falar também. E acho que é isso, é o exemplo. E a amizade... Eu já disse isso em outra vez, acho que foi com o Newley. Amizade é presença, é você estar com a pessoa, né? E a presença, especialmente servindo-a, né? Quando uma pessoa mais velha revela para você que o modelo bom e correto de conduta é servir ao próximo, você mais novo fará o mesmo. Você vai servir ao próximo e com isso vai se fortalecer mais. E toda essa construção de amizade e relacionamento, cujo objetivo principal inicialmente não é dinheiro, contrato e cliente, mais adiante, naturalmente, como é da vida, pode acabar trazendo e vai te trazer dinheiro, honorários, cliente, contratos. Porque é isso que acontece na vida geralmente. Eu acho que o problema muitas vezes, e isso pode acabar pegando o novo advogado, é ele colocar estas questões como prioridade. Honorário, dinheiro, contratos, clientes. Isso não é prioridade na nossa vida. Acho que a prioridade da nossa vida é conviver com quem pensa igual, com quem tem os mesmos princípios. Esses relacionamentos vão te ajudar a desempenhar contente sua profissão, né? Se esforçar o máximo possível, a estudar muito, a trabalhar. Esses foram os exemplos que tive. Eu posso falar porque eu tive esses exemplos. Então daí eu digo a sorte de ter tido os exemplos, ou a graça, a bênção de ter tido os exemplos. E daí conseguir de alguma forma tentar reproduzir isso, né? Mas você fala, sabe, Lucas, tem coisa que passa assim, um filme realmente. Eu com essas histórias de desenvolvimento da OAB, com tudo, candidatura, sendo secretária-geral, diretora da ES, enfim. Eu tive e tenho grandes amigos. E eu me lembro que quando eu perdi eleições, e não perdi só uma, muita gente chorava comigo. E falava, Raquel, não foi você que perdeu, fui eu que perdi. Porque se você tivesse, eu sei que eu iria ver e estaria de uma maneira diferente. Então, essas amizades é que compartilham esses projetos, que olham para o futuro, mas principalmente o que você falou, os princípios, como você enxerga uma situação, como você compartilha. Então, com a caminhada, a gente realmente vai agregando, somando essas amizades, que são pessoas que ficam ali registradas na vida da gente. Eu tenho realmente a bênção de ter muitas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos que torcem por mim, que me ajudam, que compartilham comigo as minhas alegrias, as minhas tristezas, e que eu tenho a honra de poder dizer o mesmo. Que eu também tô lá, eu também tô presente, eu também tô conversando, e é isso que faz a diferença na vida da gente num todo, né? É ter esses amigos ali sempre presente, sempre dividindo a vida com a gente, problemas, enfim. Então, você foi falando disso, passou um filme aí na minha cabeça, tudo que a gente compartilha na vida quando tem esses amigos. Eu vou te falar algumas cenas então desse filme que passou na minha cabeça em relação à nossa amizade. Porque você tem uma história muito bonita de amizade com a sua mãe, né, que já faleceu.
Eu me lembro que isso, acho que fez até você escolher o local do seu casamento, que foi em Paris, na França, né? E eu me lembro que nesse período eu cursava mestrado na PUC de São Paulo, fazia o meu mestrado em constitucional. E eu me lembro que quando eu recebi seu convite, o casamento foi em 2010 ou 2011. 11, eu estava por lá, é isso. E eu não tinha renda, né? Mas assim, o homem geralmente já é meio largado, né? E morando sozinho, então, meu pai me ajudava financeiramente. Eu consegui a bolsa, porque eu não tinha renda própria na faculdade, no mestrado, na universidade. E tinha também um pouco de um auxílio financeiro da bolsa, do mestrado. Acho que era meio salário, alguma coisa assim. Eu me lembro que quando eu recebi seu convite, eu falei, olha, eu preciso ir para esse casamento, eu não vou pedir dinheiro pro meu pai, né? Já tá me bancando aqui. Aí eu me lembro que eu tinha um valor que ele me auxiliava para a refeição do dia a dia. E aí eu passei, Raquel, eu não almoçava mais fora de casa, fora do meu apartamento. Eu almoçava uma ou duas vezes por semana quando eu ia dar aula como professor assistente na graduação, que coincidia que eram os dias em que eu também tinha aula no mestrado. Durante os outros dias, Raquel, que eu fazia uma vez por semana, eu ia no mercado, que era próximo de casa, comprava 2 sacos de pães de forma, presunto, mussarela, essa história você não sabe. Não sabia mesmo. Comprava presunto, mussarela, leite, eu lembro que a caixinha era do Leite Ninho, que era o mais gostoso, e Nescau. Chegava em casa, montava todos os sanduíches, tirava do saco e deixava na geladeira para não gastar tempo, depois montando os sanduíches no dia a dia, e tinha uma sanduicheira. Então eu fazia as refeições assim, e a grana que meu pai me dava para almoçar, para tomar café da manhã e janta, eu fui guardando e consegui ir para França no seu casamento. Eu fico muito feliz de ouvir isso. A gente tem boas histórias lá. Na verdade, Luquinhas, é assim. Eu acredito muito nos sonhos, né? Quando a gente sonha, é o primeiro caminho, o primeiro passo para que algo se torne realidade. Eu tinha um vínculo especial com a minha mãe. A gente conversava até por pensamento, tinha uma comunicação muito telepática, enfim. E quando minha mãe morreu de um câncer, depois de uma briga muito longa contra o câncer, mas ela não chegou a conhecer meu marido, né? E aquilo me doía muito tal. E eu queria então estar num lugar que ela amasse, para que ela compartilhasse de uma maneira indireta o meu casamento, para que eu sentisse a presença dela ali. E a gente amava Paris, em especial o Rio Sena. Então, quando a gente decidiu casar, que eu falei pro Coral, vamos casar lá em Paris? Ele falou, ai, Raquel, que loucura. Eu falei, não, é um sonho, eu vou sentir minha mãe e tal. E tudo desenrolou de uma maneira para que pudesse acontecer o casamento lá, realizando meu sonho, sentindo a minha mãe. Eu me emocionei muito durante o meu casamento, eu senti muito a presença Foi dela. maravilhoso. Mas eu me lembro de uma passagem que você vai contar do casamento, eu vou lembrar. Vocês foram pro casamento e eu tinha saído antes com o Coral para tirar umas fotos, né? E tinha então o transfer que tinha que levar vocês do hotel pro Batô, lá pro barco. E eles tinham avisado, olha, aqui é igual avião. Quem tiver dentro do Batô naquela hora, às 18 horas, sai. Quem não tiver, não pode mais entrar, acabou o casamento. Quando a gente chegou no Batô, faltava 10 para 6, não tinha ninguém ainda no casamento. Eu falei, meu Deus, eu vou casar sozinha. Eu não sabia dessa. Daí eu comecei a ligar desesperada pro meu pai, pro meu irmão, para todo mundo. E todo mundo esbaforido não me explicava o que tinha acontecido, gente. Simplesmente a rua onde passava o transfer. É isso mesmo. Não passava o ônibus, porque tinha um monte de carro. E o Luquinhas tem uma foto dele junto com todo mundo, tirando os carros. Nós tiramos os carros no meio da rua, Raquel. No meio da rua, colocados. Correndo o risco de sermos presos lá. Exato, para poder passar com o transfer e chegar no casamento. Mas deu tudo certo, todo mundo chegou no casamento, aproveitou. Foi um sonho lindo realizado. Mas em plena Paris, nós arrastamos carros que estavam ocupando o espaço da rua. Ainda que as fotos, na hora que eu vi aquilo, eu falei, não acredito que isso aconteceu. Enfim, mas você vê que quando a gente sonha, a gente consegue tornar realidade. E tudo isso, para mim, é muito especial, porque o que nos deu isso foi a advocacia, né, Raquel? Sim, sem dúvida. Ela nos dá mesmo, né, amizades, conquistas, tesouros, tudo, né? Tudo. Raquel, caminhando pro fim, eu queria te agradecer imensamente pela amizade de tantos anos, pela sua generosidade, por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua vida, da sua história e sendo mesmo, continuando a ser farol que ilumina aí a advocacia de outras gerações que estão por vir. E isso já aconteceu com você, outras pessoas foram farol na sua vida. E deixar para você a oportunidade de você dizer alguma mensagem final, especialmente para o novo advogado.
Tem duas questões que eu queria falar. Primeiro, para o novo advogado, como eu disse aqui agora, acredite no teu sonho. Acredite na tua advocacia e procure estar perto de pessoas que não só sirvam de inspiração, mas que possam te auxiliar de alguma forma, te inspirar, iluminar o teu caminho. Mas eu queria registrar aqui, Lucas, não só a minha amizade por você, mas a minha admiração. Você é um ser humano incrível, de uma ética que faz qualquer um parar para observar. Trabalha, estuda, se dedica à sua família, desde a época que ainda era estagiário, já caminhava, olhando para a advocacia, mas olhando também para todo mundo que estava na tua volta. Você tem essa preocupação com o todo, você tem a preocupação com a advocacia, a preocupação com que tudo se desenvolva da melhor maneira possível, sempre seguindo a tua fé, seguindo os teus princípios. Então eu queria registrar aqui a minha admiração por você, a minha amizade por você e a confiança que eu tenho sempre no seu trabalho. Você sabe que você pode contar comigo em absolutamente tudo que você precisar. Você sabe que você tem aqui uma amiga. Então obrigado por me ouvir, obrigado por a gente conversar um pouquinho. Eu estou sempre à disposição de tudo que você precisar. Muito obrigado, são palavras de uma amiga mesmo, né? Sem dúvida. Um abraço para vocês e até a próxima. E você que acompanhou a nossa conversa, compartilhe, curta nosso vídeo e siga nossas redes sociais. Obrigado.